Olá, boa noite, a paz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí com você, na sua casa, né, onde você estiver. Estamos aqui mais um domingo para meditarmos na palavra de Deus, né, e para aquilo que o Senhor tem para falar conosco através da sua maravilhosa palavra, não é? O que seríamos de nós, né? O que seria de nós se não fosse a palavra do Senhor, né? A paz, André. Bom, nós estamos, né? A paz, Leninha. Deus te abençoe. Bom, estamos aqui. Hoje vamos, né, mais uma vez meditar na preciosa palavra de Deus. Esse vídeo, né, está sendo gravado no Facebook, mas ficará depois salvo, além daqui na página no Facebook, no canal do YouTube também, tá? Bom, hoje o que nós vamos falar é o seguinte. A palavra que Deus tem para nós, né? Nesses tempos. Opa, peraí. Caiu um negócio aqui. A palavra que Deus tem para nós é o seguinte. Você ora, você confia, você dá o passo e Deus abre o caminho. Graças a Deus. Vou repetir. Você ora, você confia, você dá o passo e Deus abre o caminho para você. É assim que as coisas funcionam. Às vezes a gente quer esperar, né, as coisas acontecerem, mas Deus quer trabalhar em nós a nossa fé, não é? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Talvez você já tenha passado ou esteja passando, né, por uma situação em que você sente que está assim, e isso se aplica, o que eu vou falar, em qualquer tipo de relacionamento pessoal, tá? Pode ser em família, pode ser de né, pais e filhos, pode ser um relacionamento de marido e mulher, pode ser um relacionamento de trabalho, não é? Pode ser amizades, pode ser vários tipos de relacionamentos. E o que acontece? Às vezes a gente se sente como se fosse desrespeitado, né? Que fôssemos subjugados, né? E às vezes pressionados, e às vezes a gente não aguenta mais a pressão, né? Então, né? Você já passou por isso, hoje está passando a palavra para falar sobre isso, né? Em qualquer tipo de relação, isso pode acontecer, não é? E às vezes, por nós sermos cristãos, nós ficamos assim, tolerando e aguentando, né, a situação por uma longa data e por um longo tempo, porque a gente fica pensando no seguinte: bom, eu sou cristão, eu tenho que ser manso, eu tenho que ser calmo, né? Eu tenho que ser, né, ficar quieto, não devo falar, não devo revidar. E aí a gente vai ver que realmente e realmente isso também, mas a gente vai ver até que ponto, né, o que a gente precisa fazer. Então, às vezes a gente fica assim, a fim de zelar pelo nome de cristão. Infelizmente, nem todo mundo, né, zela. Mas a questão, e não está errado em fazer isso, mas a questão é que a gente precisa guardar a vontade do nosso Deus, né, a orientação do nosso Deus, né? O problema é que às vezes a gente fica aguentando isso por tanto tempo e chega uma hora a coisa fica insustentável, né? Chega uma hora que a gente não aguenta mais. E aí que tá. A gente tem duas opções: ou a gente vai explodir e agir na carne, ou a gente vai buscar de Deus e agir na orientação do Espírito. Lembrando que a orientação do Espírito Santo não necessariamente é o que o homem espera, não é? O agir de Deus não é o agir do homem. Então, vamos ver o que será que a Bíblia fala sobre isso, né? Nós vemos que o povo, quando eles estavam no Egito, né, eles estavam, né, sobre a saída do Egito. A gente sempre ouve sobre a saída do povo do Egito e tal, mas a gente não para pensar numa coisa. Você já parou para pensar? Boa noite, tudo bom, tia Vanderlei? Você já parou para pensar qual era a opinião? O que será que os egípcios pensavam e pensaram sobre os hebreus e qual foi a opinião dos egípcios sobre a saída dos hebreus? A gente não para pensar, né? Com certeza não era boa coisa. E por quê? Não por falta dos hebreus,
mas por causa da mentalidade dos egípcios. Então, o que acontece? Os egípcios, eles eram subjugados ali, eles eram escravos, eles eram escravizados no Egito. E o que acontece? A opinião deles, o que eles achavam, o que eles precisavam, isso pouco importava para as pessoas, para os egípcios, e principalmente para o faraó, né? Eles eram escravos, não tinham direito a nada. Então, assim, desde que o trabalho pesado estivesse sendo feito pelos egípcios, pouco importava, não é? E esse tipo de atitude hoje é vista. Tem muitas pessoas, né, e aí é sobre isso que eu estou falando, que enquanto você faz a vontade delas, e você está sempre dizendo sim, 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 está ótimo. A partir do momento em que você fala não, não vou poder fazer isso, não dá, não tem condição, e aí eu preciso fazer uma coisa diferente. No caso dos hebreus, eles tinham que sair para adorar a Deus. Deus tinha dado uma ordem para eles saírem do Egito, para que eles fossem adorar a Deus. Mas isso era contra a vontade de Faraó, porque Faraó não queria que ele parasse de trabalhar, eles parassem de trabalhar. Então, desagradou, saiu da vontade, né, deles, dos egípcios e do Faraó. Então, o que aconteceu? A partir desse momento, aí a ira de Faraó começou a se levantar, e ele mais perturbava ainda, né, os hebreus. E a questão é que esse mesmo espírito que agia em Faraó, ele age hoje. Ele age hoje em muitas vidas. Talvez não esteja agindo hoje em alguém que está perto de você, mas ou já agiu, ou certamente vai agir, né? E aí a gente precisa entender o que a palavra de Deus nos diz, não é? O que acontece? Deus orientou a saída do povo do Egito, né? Não, preste atenção, o povo não saiu do Egito por vontade própria. Por eles continuariam ali comendo a comidinha do Egito, os alhos e as cebolas, tendo a comida e o lugar para ficar e sendo escravizados. Eles continuariam ali. Afinal, o Egito era a potência, a grande potência daquela época, né? Podiam estar vivendo uma vida de miséria, mas eles estavam no Egito. E hoje, né, isso muitas vezes acontece, a gente se acomoda em algumas situações e aceita e vai aceitando aquela migalha daquela situação por muito tempo, mas a gente precisa entender qual é a vontade de Deus, qual é a vontade, você já parou para pensar, qual é a vontade de Deus para a sua vida? O ano ainda não acabou, 2022 ainda não acabou, 2023 vai começar. Qual é a sua vontade, a vontade de Deus, não a sua, a vontade de Deus para você ainda esse ano e no ano que vem, já parou para pensar? Porque às vezes a gente faz muitos planos. Aliás, final de ano é a época disso, né? A gente faz muitos planos, faz listinha para coisa do ano que vem, do que a gente quer fazer. Será que a gente para pensar o que Deus quer que eu faça ainda esse ano e no ano que vem, né? E aí o que aconteceu? Deus orientou Moisés, orientou o povo, né? Sobre o que ia fazer, porque era para eles saírem dali. Quando souberam disso, alguns murmuraram, porque eles estavam com medo, na verdade era cômoda a situação, apesar da escravidão, né? Mas no verso 13 eu quero ver o seguinte, a gente vai ler agora Êxodo 14. Nós vamos ler Êxodo 14 e nós vamos ler do versículo 10 até o 22. Êxodo 14, do 10 ao 22, ok? E está escrito assim. Vou colocar meu amigo aqui para poder ler. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aqui o povo já estava saindo do Egito, né? E aí o que acontece? Levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha só, murmurando por estar saindo daquela situação. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios. Ou seja, eles queriam continuar servindo ali. Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. E Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos. E vede o livramento do Senhor que hoje vos fará,
porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais vereis. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor, versículo 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar, em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para atrás deles. Também a coluna de nuvem que estava guiando, o povo, se retirou de diante deles e se pôs atrás. E ia entre o povo, entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento forte oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, e se tornou terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas se foram, qual muro à sua direita e à sua esquerda. Vamos ler por enquanto até aqui, Então nós vemos, que ao verem a situação dali, poxa, começaram a marchar, viram o mar, e agora? Era melhor voltar, era melhor morrer no Egito, E aí o que acontece? Mas no verso 13, a palavra do Senhor veio, não tem mais. Veja o livramento, vê o livramento que o Senhor vai te dar. Tá vendo essa situação que você está passando? Não temas, olha o livramento que o Senhor está te dando, o livramento que o Senhor vai te dar. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. A gente não precisa bater boca, a gente não tem que bater boca, nem deve, E aí, olha só, Deus ainda disse, por que clama a mim? Diga a Israel que marchem. O negócio é seguir em frente, Não é hora de olhar para trás. Então, só que ao olharem para frente, eles viram um obstáculo, eles viram o mar, E Faraó estava vindo atrás deles para alcançá-los. Então, qual foi a chave para abrir esse caminho? Obediência. A chave da obediência que fez o milagre. Então, o que acontece? A chave da obediência fez. Moisés ouviu novamente a voz de Deus. E aí, o que aconteceu? Ele levanta o bordão, que é o cajado, E estende sobre o mar, como o Senhor mandou. E o mar se dividiu, para que o povo pudesse passar. E assim o povo passou, como a gente viu na história, Moisés, ele carregava um bordão. E o que isso traz de ensinamento pra gente? O que bordão era esse? Por que ele carregava um bordão? Na verdade, se você for ler no começo do livro de Êxodo, quando Deus chamou Moisés, aos 40 anos, ele estava com um bordão à frente do rebanho do seu sogro, Jetro. Ou seja, Moisés, ele pastoreava um rebanho, assim como Davi. Então, para líder do seu povo, assim como Davi, Moisés também, ele estava acostumado a pastorear um rebanho, a guiar. E rebanho na Bíblia é símbolo do povo de Deus. Então, Deus já estava preparando Moisés lá atrás para o que estava por vir, E às vezes a gente está passando por algumas situações e Deus já está nos preparando para o que está por vir que a gente nem sabe, E aí, o que aconteceu? Esse bordão, para que é o bordão? Para que é o cajado? O cajado é a defesa do rebanho, porque é com o cajado que o pastor protege o rebanho. O cajado, o bordão, ele também é direção, é com o cajado que o pastor mostra a direção, para o rebanho. E também conforto, ou seja, muitas vezes, quando a ovelha ela não está bem, o pastor usa o próprio cajado para passar sobre a ovelha e faz carinho com o cajado, Também é correção, em algumas vezes. E aí, então, esse cajado indicava a autoridade dele na frente do rebanho, dali de Deus. E aí, olha só o ensinamento que Deus dá, gente. Ele ergue aos céus. A ordem de Deus era que ele levantasse o bordão. O Senhor falou, levante o seu bordão, Versículo 16. E tu levanta o teu bordão. O que acontece quando ele levanta esse bordão? O que Deus estava querendo mostrar, O Senhor estava indicando o seguinte, que ali, aquele bordão simbolizava a defesa do povo,
o consolo do povo, a direção do povo e a autoridade do povo não estava mais em Moisés, já estava em Deus agora. Quem ia dar a defesa, o livramento, né? O consolo, a direção para o povo, agora estava na mão de Deus, não era mais na mão de Moisés. Moisés já estava entregando para Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, né? É isso que Deus está falando. Deus estava entregando, Moisés estava lá, agora é de Deus, a direção é de Deus, né? Glória a Deus. Nessa hora veio um vento oriental que soprou a noite inteira, não é? Aqui fala, no versículo 17, se eu não me engano. Não, foi no versículo mais abaixo, falou. Aí fala que Deus mandou um vento oriental, não é? Que soprou, versículo 21, um forte vento oriental que soprou durante toda a noite, né? E aí era esse vento, olha só, queridos, era o vento que mantinha o mar aberto. Agora, olha que maravilha de ensinamento de Deus. Porque às vezes eu e você estamos passando por uma dificuldade, e às vezes no meio evangélico até tem um jargão que a gente fala assim, gente, eu estou passando por um vento, né? Porque está passando por uma prova, por uma luta. O que o vento faz? Parece que está tirando tudo do lugar, parece que está ficando tudo bagunçado, parece que as coisas estão fora de ordem, não é? Mas é justamente nesse vento que Deus abriu o caminho. Tá entendendo? Glória a Deus. Então, queridos, na hora que Deus soprou esse vento, Moisés obedeceu, o povo marchou, obedeceu, né? Na verdade, quando isso aconteceu, o povo marchou e o mar se abriu. Aleluia. Né? Então, queridos, Deus, quando aconteceu isso, Moisés obedeceu, o povo também, Deus deu uma saída, eles deram um passo de fé. E aí Deus abriu o caminho no meio do mar. Deus abriu o caminho do impossível, né, para eles. E faz para você também. Deus abre o caminho no impossível. A gente não repara que eu estou aqui com a unha viva. Mas olha só, isso que é importante. Deus abriu o caminho no meio do impossível, né? Então, quando eu e você estamos caminhando em obediência, Deus abre o caminho e mais, porque não parou por aí. Sabe o que Deus fez? Ele colocou os seus anjos. O seu anjo o anjo do Senhor que estava à frente, abrindo o caminho, direcionando, a partir do momento que eles já tinham a direção e já tinham a ordem que era para marchar naquela direção, agora o anjo já não estava mais à frente. O anjo foi para trás, sabe para quê? Porque agora eles não precisavam mais de direção, eles precisavam de proteção. E aí o anjo foi para trás para proteger, para fazer a retaguarda, para protegê-los, glória a Deus, né? E a mesma coisa Deus fez com a nuvem de glória de Deus que estava à frente mostrando o caminho, Deus tirou essa nuvem e botou atrás. E essa nuvem que iluminava, que era um instrumento de Deus para iluminar o caminho do povo de Deus, para os inimigos de Deus, para aqueles que perturbavam e roubavam a paz do povo de Deus, sabe o que ela foi? Foi trevas, foi escuridão. Então, de forma que a Bíblia diz que para o povo de Deus, a noite inteira, eles tiveram iluminação para poder passar na direção e no caminho de Deus. Foi um caminho de luz, um caminho iluminado no meio do mar. Deus fez o impossível. No meio da noite, abriu um mar, mas não foi só abrir um mar, foi no meio de trevas. Eles estavam à noite, não dava para enxergar nada. Naquela época não tinha poste, não tinha lanterna, não tinha nada. Deus colocou uma nuvem de glória para iluminar o caminho, para abrir um caminho, e iluminou esse caminho que nem existia, com a glória dele para o povo. Mas a mesma glória, aquilo que era glória para o povo, era escuridão, era trevas para os que se perdiam. Está entendendo? Então, às vezes, tem coisas que na sua vida, você que serve o Senhor, aquilo que você vê que é uma glória de Deus, para aquele que está na escuridão, ele não enxerga nada, ele não consegue ver agora, mas ele também não vai conseguir nem te atingir, porque o anjo do Senhor, a palavra do Senhor diz lá no Salmo 91, o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos proteger, e o Senhor dá ordem aos seus anjos para te guardar, para te proteger, em nome de Jesus, e a sua casa, a sua família, né? Aleluia. Então a gente vê aqui que essa coluna confundiu, a mesma coluna que guiou e iluminou o povo de Deus foi a que confundiu aqueles que queriam, né, prejudicar o povo de Deus. E às vezes, queridos, nós passamos por caminhos que parecem que tem pessoas que querem nos prejudicar, mas Deus vai usar, vai nos iluminar se nós estivermos em obediência e humildade diante do Senhor. Deus vai nos iluminar e vai nos direcionar.
De forma que a opinião deles pouco nos importa, porque o que importa é agradar a Deus e não a homens. E a direção de Deus na nossa vida, porque isso é que vai trazer a luz para a nossa vida. E os outros vão continuar nas trevas, porque não quiseram servir a Deus. Faraó teve muitas oportunidades de servir a Deus. Moisés falou de Deus para ele, mas ele não quis, né? Então, foi a escolha dele, né? Então, queridos, quando chegaram lá no outro lado, porque chega uma hora, Deus tem um projeto na sua vida e na minha vida. Eu comecei falando, o ano ainda não acabou. Deus ainda tem projeto para você e para mim ainda esse ano. Quando você chegar a alcançar esse projeto de Deus, seja para esse ano ou para o ano que vem. Mas quando você chegar do outro lado dessa situação, né, sabe, você alcançou e caminhou na direção de Deus, sabe o que vai acontecer? Primeiro, esse vento vai cessar. Aleluia. Porque você já vai estar lá do outro lado, em terra firme, já não vai estar mais passando pelo meio do mar. E aí, quando você chegar do outro lado, esse vento vai passar. E aí, aqueles que estavam te perseguindo, aquelas perturbações, aqueles problemas que estavam te perturbando, eles não mais te perturbarão. Lembrando que a nossa guerra não é contra carne e sangue, tá, gente? Quando eu falo dos inimigos, a gente pensa, ai, fulano, ciclano. Não, a nossa guerra não é contra carne e sangue. Mas o Senhor terá vencido, porque o Senhor coloca o inimigo como debaixo dos seus pés, né? Aleluia. Então, queridos, Deus livrou Israel. O povo obedeceu, chegou do outro lado. Mas aí o que aconteceu? Tinha um deserto ainda pela frente. O povo começou a caminhar no deserto 3 dias. E depois de 3 dias caminhando no deserto, sabe o que eles fizeram? Começaram a murmurar de novo. E aí, o que aconteceu? Vamos lá. Êxodo 15, 26 a 27. Êxodo 15, versículos 26 a 27. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me ver? Tá conseguindo, André? Então, olha só. Em Êxodo 15... do 26 e 27, está escrito assim, e disse, isso aqui é o Senhor falando, né? E disse, se ouvires atentos a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque o Senhor tinha mandado as pragas sobre os egípcios. Mas o Senhor falou, nenhuma vai vir sobre você se você me obedecer, se você for fiel a mim. Nenhuma virá sobre ti das que enviei, pois eu sou o Senhor que te sara. O Senhor é o Deus que nos cura, o Senhor é o Deus que nos sara. E aí, versículo 27, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Eles estavam no meio do deserto, queridos. Caminharam 3 dias no deserto, reclamaram. Mas o Senhor veio e falou, se vocês me ouvirem e me obedecerem, além das bênçãos do Senhor, nenhuma praga vai vir sobre você. Nenhuma. E sabe o que eu vou fazer? Vou te guiar no meio do deserto. Vai estar todo mundo na secura, mas você vai ter água em abundância. 12 fontes de água no deserto, querido. Para pensar uma coisa dessa. 12 fontes, não era uma já seria uma maravilha. O Senhor levou num lugar onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Significa que no meio do deserto, Deus trouxe água e sombra. Como diz o meu pai, sombra, água fresca, só faltou o jornal sem letra. Meu pai sempre briga com isso. Então, Deus deu no meio do deserto a eles, né? Água em abundância e a paz do Senhor Jesus. Deus deu água em abundância. A gente está em Êxodo, tá? Falando sobre a saída do povo do Egito. E aí Deus deu a água e o descanso na sombra, frescor, refrigério. Deus deu um refrigério no meio do deserto. Queridos, estamos passando por épocas onde muita gente está passando por um deserto. Se a gente for olhar para a economia, parece um deserto. Se a gente for olhar para muitas áreas da vida, seja saúde, seja família, parece que estamos passando por um deserto. Mas quando nós, aqui como está em Êxodo 15, 26, 27, se nós ouvirmos e formos, se nós ouvirmos a voz do Senhor e fizermos o que é reto, ou seja, andarmos corretamente diante do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, guardando, todos os seus estatutos, sabe o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai te livrar de toda enfermidade, vai te dar o refrigério. O Senhor vai te dar sombra, refrigério, descanso no meio do deserto, água para você. Água é fundamental para a vida.
Aqui está dizendo, ó, o pastor colocou aqui, ó, pastor. Esse cheque na Petrópolis é o pastor, tá? O Senhor está dizendo, por que clamas a mim? A promessa da libertação lá fora dada. Agora é só marchar para frente, confiando em Deus. Sempre foi essa atitude de fé. Tiago 2, 14, 26. Amém. Vou até dar uma olhada aqui, o que é Tiago 14, né? Tiago 2, 14, 26. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui, gente. Tiago 2, 14, 26. Vou botar meu amiguinho óculos de novo, né? Porque a letrinha da Bíblia é bom. Vamos lá. Tiago 2, 14, 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas se não tiver obras? Pode alguém semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É verdade, viu? Aí aqui continua falando, né, da fé. Versículo 24. Verificaste que uma pessoa é justificada... cadê? 23. E se cumpriu a palavra da Escritura, qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, foi chamado amigo de Deus. Verificaste que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E olha o mistério, porque o pastor não sabia o que eu ia falar. Tem horas, olha só, queridos, o segredo aqui é vigiar, né? Tem um trecho aqui que eu acho que eu até pulei, que tem uma parte. Quando o povo chegou do outro lado, eu pulei essa parte aqui, mas agora o pastor falou, vou até lembrar, vou até falar aqui. Olha só, quando o povo chegou do outro lado, o Senhor deu uma ordem, está em Êxodo 14, 26. Olha a ordem do Senhor para Moisés. Disse o Senhor a Moisés, primeiro ele tinha levantado o bordão, agora não era mais para fazer o bordão, ele já estava do outro lado. Já tinham seguido a direção, já tinham chegado do outro lado. Aí a ordem do Senhor já não é mais com bordão. O Senhor fala o seguinte, estende a sua mão, não era o bordão, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Sabe o que isso está dizendo? O que Deus fala da mão? É aquilo que você e eu fazemos, das nossas obras, daquilo que nós fazemos. E o pastor não sabia que eu ia falar isso quando ele botou esse versículo aí. Ele nem está aqui na minha casa. Então, queridos, olha só. Deus, olha que mistério maravilhoso de Deus, como que Deus confirma todas as coisas. Deus, ele vai nos dar direção, ele vai nos guiar no meio do mar, ele vai iluminar esse caminho impossível. Ele vai iluminar, ele vai direcionar, ele vai sustentar, ele vai prover o livramento, mas quando a gente chegar, andar na direção, quando a gente chegar numa terra minimamente firme, ainda que seja deserto, mas a gente já não está mais no meio do mar, o Senhor dá ordem, agora comece a trabalhar, agora é sua mão, agora está na sua mão, são as suas obras, ande retamente. Por isso que eu li aqui, ó, Êxodo 15, versículo 26. Se fizeres, né, o que é reto diante do Senhor, se o nosso trabalho, se as coisas que nós fazemos no dia a dia forem retas diante do Senhor, o Senhor vai nos livrar de todas as enfermidades. E Ele vai nos levar ao manancial de águas vivas mesmo no meio do deserto. Ele vai nos levar ao oásis no meio do deserto. Ele vai suprir as nossas necessidades. E Ele vai sarar as nossas enfermidades. Sabe o que são as enfermidades, querido? Você sabe a diferença entre enfermidade e doença? A doença, ela pega o nosso corpo. A enfermidade, ela vai na alma. Esse povo, Deus falou que ia curar as enfermidades deles porque eles viveram anos e anos e anos. Sabe como? Escravizados. Sofrendo. Agora você pensa no escravo que não tem vontade, não tem direito a ter vontade, não tem direito a querer alguma coisa. Não tem direito a nada. Eles não tinham direito a nada, eles só tinham direito a trabalhar e comer. Você já parou para pensar para uma pessoa que vive num sistema desse, como que estava mentalmente, psicologicamente, emocionalmente? Já parou para pensar?
Eles estavam tão condicionados ao sofrimento que no dia em que teve a liberdade, alguns quiseram até voltar, porque de tão enfermos emocionalmente que eles estavam. Mas Deus é que fala: eu sou o que sara as suas enfermidades. Quais são as marcas que a vida deixou aí no seu coração? As ofensas, as humilhações que você sofreu, quais são as marcas que estão aí? As rejeições que você sofreu, quais são as marcas que estão aí? As rejeições, queridos, elas vêm às vezes, essas feridas vêm de pessoas que estão às vezes sobre nós, que têm autoridade sobre nós, ou pessoas que amamos muito. No caso dos hebreus, não que eles amassem, mas eles estavam sob a autoridade do faraó, né? E às vezes o inimigo usa pessoas que têm autoridade sobre nós, sejam da família, sejam de pessoas que trabalham conosco, que vivem com a gente, seja onde for, né, de qualquer espécie de relacionamento, para nos ferir, nos humilhar. E esses dias eu estava conversando, né, com um terapeuta, ele estava me falando que sabe quem por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas humilham o outro? Você sabe por quê? Que uma pessoa humilha o outro? A pessoa, ela humilha porque ela se sente superior do que o outro. De alguma forma, ela acha que ela tem um controle sobre o outro, ela está por cima. E por isso que ela humilha. E ninguém aguenta viver anos e anos debaixo de humilhação. Chega uma hora que tem que falar basta. Foi o que aconteceu aqui. Como o povo não falou, eles eram escravizados, Deus falou por eles. Deus chegou e falou assim: agora basta, chegou o tempo. Agora é a hora da libertação. Vocês vão sair debaixo desse jugo. E aí Deus tirou eles debaixo desse jugo. Mas eles estavam feridos, precisavam de cura. E aí o Senhor falou: eu sou o Senhor que te sara. E eu quero te dizer nessa noite: o Senhor é o Deus que te sara. Essas feridas que estão aí no seu coração, Ele é o Deus que te sara. Aleluia. O pastor Lavina colocou mais alguma coisa aqui, ó. Devemos estender as mãos. Moisés assume a autoridade divina sobre o mar. Quando os egípcios... Tem até mais coisas escritas que eu não vou conseguir ler aqui, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo. Quando os egípcios estão tão empenhados na perseguição que não haverá meio de escapar. Isso é semelhante ao período do pecado, que tão seguramente prende as suas vítimas. É verdade, né? As pessoas, elas estão... E na verdade é isso. As pessoas que nos perseguem é porque elas estão cegas na escuridão pelo pecado. Né? E por isso que nos perseguem, porque não conseguem enxergar a luz, né? Na verdade, é isso mesmo. Mas então é isso, queridos. Glória a Deus, Deus é perfeito, né? Isso mesmo, grandioso e perfeito, Josira, isso mesmo. E aí nós vemos aqui, então, queridos, e que ensinamento que Deus traz, então, para eu já estou encerrando aqui, que ensinamento que Deus traz para você e para mim nessa noite. Deus fala que nós precisamos ouvir, o povo tinha que ouvir, nós temos que ouvir. Nós temos que obedecer, porque o povo também tinha que obedecer. E aí, quando nós ouvirmos atentamente a voz do nosso Deus, e nós obedecermos, Ele vai nos guiar, mesmo que seja por meio de um deserto. E Ele vai nos dar livramento nesse deserto. Ele vai trazer a provisão. Ele vai abrir fontes de águas. E não vai ser uma fonte só não. 12 fontes de águas. Gente, que coisa maravilhosa. Você consegue imaginar a de primeiro? Eu fico pensando o seguinte, gente. Esse lugar devia ser muito amplo. Eu não tive tempo de pesquisar sobre esse lugar. Mas devia ser um lugar amplo. Por quê? Primeiro, para caber um povo daquele tamanho. E segundo, que para conseguir ter 12 fontes de água, é porque o lugar era bem amplo, né? E muitas palmeiras para poder dar refrigério para aquele povo inteiro. Olha que coisa maravilhosa. Gente, Deus é tremendo. Deus é tremendo, aleluia, né? Então, quando eu e você ouvirmos a voz de Deus, obedecermos, Ele vai nos levar no meio de um oásis, no meio do deserto mesmo, meus irmãos. É isso mesmo, você e eu. Meu segredo está em vigiar, olhar para Deus, obedecer. Não reclamar, que a dureza é essa, a dificuldade é essa, não reclamar. Né? Caminhar em fé, porque quando eu dou um passo, Deus abre, Deus bota o chão. Às vezes a gente pensa que a gente está na beira do precipício. Pensa assim, meu Deus, agora não tem saída, eu não tenho mais para onde ir agora. Aí o Senhor, não, eu vou abrir o caminho. Jesus é a ponte que vai te levar até onde eu quero que você chegue. E aí Ele bota a ponte, que é a cruz de Cristo. Se você está na frente do mar, Ele vai dar um vento que parece que está bagunçando toda a sua vida e Ele está abrindo o mar, aleluia. Né? Então você vai usufruir dos milagres de Deus, assim como eu também, em nome de Jesus, amém. Né? Então, queridos, vamos orar, pedir a direção do Espírito Santo. Peça a direção do Espírito Santo para você nessa semana, nessa noite. Né? O livramento, veja o livramento de Deus, a provisão de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso, em nome de Jesus. Deus é muito fiel, irmãos.
Deus é muito fiel. Essa semana eu tive experiências assim tremendas com Deus, grandes provações, mas grandes experiências com Deus, irmãos. Deus é muito tremendo. O Espírito Santo, ele age de uma forma, queridos, que a gente não tem dimensão, né, de como que ele vai agir. Eu vou assim quando não vou me aprofundar, mas eu tava passando por uma situação, e aí eu na hora do almoço, antes de ir para o trabalho, tinha alguma coisa que estava roubando minha paz, muito mesmo, eu estava muito angustiada. E aí eu me ajoelhei aos pés da cama, né, no quarto, fechei a porta do quarto, a palavra do Senhor diz, né, fecha a porta do seu quarto, né, e Deus que vem em secreto te ouvirá. E eu estava lá, e eu apeguei a palavra, o Senhor fala comigo, eu quero ouvir a tua palavra, a tua voz, Senhor, fala comigo. Eu comecei a colocar diante do Senhor. E eu tenho uma irmã muito amada, muito querida, que é a Eliane, e eu conheço há muitos anos. E ela, por muitos anos, né, ela foi minha companheira de oração. Só que por causa de trabalho, às vezes agora a gente não consegue conciliar muito. Na hora que eu estava de joelho, ela ligou para mim. O telefone tocou e eu atendi. Aí ela, oi, minha irmã, tudo bem? O que você está fazendo agora? Você pode falar o que você está fazendo? Eu falei assim, para te falar a verdade, eu estou de joelho orando. Ela falou assim, então tá bom, porque eu liguei e foi para orar mesmo. Glória a Jesus. E aí a gente orou junto, uma orou pela outra, e foi tremendo, como Deus ouviu. E Deus ouviu realmente a oração, graças a Deus. E Deus moveu. Aquela angústia que eu estava, queridos, veio a paz que excede todo entendimento. E é assim que Deus faz, porque quando você e eu estamos nessa situação, nos sentindo pressionados, né, e angustiados, sem saída, aí a gente dobra o joelho, ora, né, pede ao Senhor livramento e direção, e Ele vai usar, Ele vai mover pessoas, né, para te dar palavras, para orarem por você, né, para estarem, né, ali em espírito com você, né, e aí Ele mesmo vai falar com você através da palavra, vai te direcionar e vai trazer a paz que excede todo entendimento. E que você receba essa palavra em nome de Jesus, que Deus abençoe rica, abundantemente e profundamente seu coração, que Ele sare todas as suas feridas em nome de Jesus, né? E que você possa desfrutar do oásis do Senhor, né? Quando você estiver caminhando na presença do Senhor. E Ele vai assim, te preparando até você chegar na Jerusalém, né, eterna, que nós vamos chegar em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, eterno Deus, eu quero te glorificar, te exaltar, porque que Deus é como o Senhor, que Deus tremendo, Pai. Não há ninguém, não há nenhuma entidade que possa de longe chegar perto, Senhor, dos pés do Senhor, porque o Senhor é muito excelso e tremendo e exaltado, Pai. Que Deus grandioso é como o Senhor, não existe outro, Senhor, não há outro Deus como o nosso Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, porque o Senhor é aquele que vai à nossa frente, nos direcionando. O Senhor ilumina o nosso caminho, o Senhor abre caminho no impossível. Senhor, no deserto, o Senhor nos faz estar no manancial, Pai. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque assim também o Senhor nos livra e o Senhor nos protege da ação do inimigo, Pai. Cobre-nos, Senhor. Cobre-nos com a nuvem de glória do Senhor, com a Shekinah do Senhor, Pai. Cobre a nossa vida, cobre a nossa família, a nossa casa, assim, de cada um, Senhor, que está ouvindo. Cobre, Senhor, com a Shekinah de Deus, para que, em nome de Jesus, essa nuvem de glória de Deus nos ilumine, Pai, nos direcione, nos proteja, nos guarde, mas também, Senhor, que, em nome de Jesus, essa nuvem de glória possa nos ofuscar, Senhor, possa ofuscar os inimigos, para que eles não nos vejam, e nós possamos ser direcionados pela bondosa e poderosa mão do Senhor. Que as nossas mãos possam, as nossas atitudes, as nossas ações possam ser corretas, Pai. Agir na honestidade, corretamente, Senhor. Mas que também não sejamos, Senhor, com o tanto medo, Senhor, a vontade de querer ser corretos, Senhor, e sermos, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Não permita que sejamos, Senhor, errôneos no sentido de compactuar com coisas que não estão de acordo com a Tua palavra, Pai. Sua palavra diz, Senhor, que aos soberbos o Senhor conhece de longe. Senhor, dá-nos um coração humilde, livra-nos dos soberbos, Senhor, porque o dono da razão é só o Senhor. Em nome de Jesus, guarda-nos como a menina dos Teus olhos. Que seja uma semana, Senhor, de abundância do Espírito Santo, do derramar do óleo do Espírito Santo sobre a minha e a cabeça de cada um, Senhor, que está aqui orando comigo, no horário que for,
Senhor, que estiver ouvindo essa palavra, que a unção, a graça e o poder de Deus possa estar revestindo do alto da cabeça até a planta dos pés. Todo o nosso ser seja encharcado pela unção do Espírito Santo, Pai. A graça e o poder de Deus. Senhor, e a tua luz nos ilumine onde nós estivermos. Assim oramos, glorificando e agradecendo. No nome precioso, poderoso, incomparável nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que possamos tomar posse, né, dessa palavra, como disse o pastor aí, ó. Tome posse que essa palavra é para você. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Obrigada, né, por ter estado aqui ao vivo, né? E eu vou, vai ficar salvo aqui na página, né? Amém. Isso mesmo. Recebe, em nome de Jesus. Vai ficar salvo aqui na página da Shekinah, mas eu vou colocar também lá no canal do YouTube para que você possa pegar o link, porque algumas pessoas não têm Facebook e não conseguem assistir aqui no Facebook. Então, vai ficar salvo no YouTube, porque assim você pode mandar para qualquer pessoa, para que essa pessoa seja também ricamente abençoada, não por mim, que eu não tenho nada em mim que eu possa abençoar, mas pela rica e poderosa palavra de Deus, porque essa não falha. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até domingo. Aí, domingo, eu vou ver se eu vou conseguir fazer ao vivo ou não, porque vai ser um domingo de Natal, né? Mas se eu não conseguir estudar aqui ao vivo com vocês, mas a gente vai ter a palavra, certamente, em nome de Jesus. Deus assim nos permitindo, com a misericórdia dele. Que Deus abençoe, fiquem na paz. Um ótimo, né, Natal, na presença do Senhor, né, com sua família, para celebrar a vida, né, de Jesus e o Espírito Santo na sua casa. Que assim seja, né? Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.